Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula de redação. Na aula de hoje nós iremos continuar nossa discussão a respeito dos repertórios socioculturais. Em lives, nós já falamos a respeito da importância dos repertórios socioculturais, o que são esses repertórios socioculturais e qual é a relevância do uso desses repertórios socioculturais para um texto dissertativo argumentativo, especificamente para uma redação no modelo Enem, já que é o nosso foco das nossas discussões. Então, nessa aula, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão organizar esses marcadores, no texto por meio da própria linguística. Quais são as palavras que vocês usarão para introduzir os repertórios socioculturais? Quais são as expressões que nós usamos para inserir esses repertórios socioculturais no nosso texto, de modo que o leitor fique ciente do uso desses repertórios socioculturais. Então, eu peço a atenção de vocês, separem o material direitinho, deixem aí o material do lado, a caderneta para as anotações, para anotar as suas dúvidas, e se surgir alguma dúvida, vocês vão anotar e enviar via plataforma ou até por outros meios de comunicação que nós temos aí entre professor e aluno, para facilitarmos aí a nossa comunicação. Então, nessa primeira parte eu vou mostrar para vocês alguns marcadores linguísticos que servirão para colocar, para inserir no nosso texto os nossos repertórios socioculturais. Então vamos lá para mais uma aula? Então vamos lá, temos aqui marcadores linguísticos para introduzir repertórios. Não é apenas colocar ali um repertório em uma redação. Você precisa saber as maneiras corretas de você introduzi-lo, de você inserir esses repertórios. Eu trouxe aqui algumas sugestões quando vocês forem utilizar filmes, séries e músicas, que são repertórios socioculturais que estão relacionados ao campo artístico, ao campo da arte, visto que cada arte possui ali uma discussão, possui uma interpretação, possui uma temática que pode se relacionar com o tema sobre o qual nós estamos dissertando, com o tema de determinada redação. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. O filme X evidencia essa problemática ao contar a história. Então esse marcador linguístico, ele traz a possibilidade de você citar a fonte, colocar ali o nome do filme, ou você pode até colocar também entre vírgulas, sendo uma informação acessória, uma informação sobre o filme, o ano em que esse filme foi lançado, por exemplo, o nome do diretor, o nome da distribuidora. É obrigatório colocar essas informações? Não. É obrigatório você citar o filme, colocá-lo como fonte. No entanto, essas informações mais secundárias fica a critério do participante. Eu sugiro colocar para que fique uma redação mesmo bem consistente, Se você lembra o ano em que aquele filme foi lançado, ou o diretor, ou até a distribuidora, pela Netflix, é pela HBO, é pela Amazon. Então, se você sabe essas informações, não custa nada colocar no nosso texto dissertativo argumentativo, deixando mais consistente. No segundo exemplo, eu trouxe: isso pode ser ilustrado pela série tal, na qual a personagem, perceba que eu trago o pronome demonstrativo isso, bem no início, Isso pode ser ilustrado pela série, aí você vai citar a série como fonte, e depois fazer ali uma breve explicação do que acontece com o personagem, na qual a personagem, você vai citar o nome da personagem e o que aquela personagem faz que pode ser relacionado com o nosso tema, com a nossa discussão ali no desenvolvimento. O próximo exemplo nós temos a música X da banda X critica essa situação ao expor. Então perceba como é uma ótima forma de introduzir um repertório sobre música, porque eu cito a música, entre aspas, Depois eu cito a banda
E depois eu digo que critica a situação sobre a qual nós estamos discutindo, né? Ao expor, aí eu vou fazer ali uma breve menção do que aquela música retrata, qual é a discussão daquela música. A série X problematiza essa situação ao mostrar, né? Então aqui eu tenho mais uma possibilidade de colocar essa fonte e de trazer uma informação para o meu texto sobre essa fonte, né? Problematiza tal situação, essa situação, a referida situação, ao mostrar que. Aí você vai discutir um pouquinho ali, fazer ali uma explicação a respeito do que essa série, como ela mostra essa situação, né? E por último, o cantor X, em sua música X, provoca uma reflexão ao dizer que. Perceba aí uma boa forma de introduzir um argumento, né, com uma música também. Então eu trouxe aí essas opções porque às vezes os estudantes ficam confusos. Professor, eu sei o repertório, mas quais são as palavras que eu uso para introduzir esse repertório? Como que eu coloco isso na minha redação? Então eu trouxe essas informações a respeito dos filmes, séries e músicas, esses marcadores linguísticos, justamente para ajudar vocês a inserir essas informações lá no desenvolvimento. Isso se fosse filmes, séries e músicas, né? Algo mais ali do campo das artes. Mas como nós sabemos, os repertórios socioculturais, eles vão além dessa perspectiva mais artística. Pode se relacionar com documentos, pode se relacionar com notícias de jornais, com filósofos, com citações de especialistas em determinado assunto. Temos N formas de problematizar um repertório sociocultural em uma redação. Vamos lá para outra possibilidade. Citações e teorias. Se eu estou analisando um tema sobre o qual eu tenho conhecimento de uma teoria, de um filósofo, de um teórico, de um estudioso, eu vou usar esse teórico aqui na minha redação. Mas como é que eu coloco esse teórico? Vamos lá? O filósofo X acerta ao dizer que. Aí você vai dizer ali o que o filósofo diz. Pois, aí você vai ali mencionar uma breve explicação. Por exemplo, o filósofo Heráclito acerta ao dizer que nós não conseguimos nos banhar no mesmo rio, pois a vida é mutável e a cada dia que passa o ser humano está em constante modificação em suas relações. Por exemplo, aí já seria uma forma de trazer a teoria do Heráclito, um grande pensador, né, um grande filósofo, que ele fala a respeito da mutabilidade das coisas. Então eu posso marcar isso linguisticamente dessa forma. O filósofo X acerta ao dizer que, pois, aí você vai fazer a sua explicação. Próximo, esse problema é reforçado pela teoria do pensador X, o qual preconiza, né? Então você vai ali fazer a explicação depois. Por exemplo, esse problema é reforçado pela teoria do pensador Paulo Freire, o qual preconiza que a educação é um direito de todos e que essa educação precisa se dar de uma maneira autônoma, de uma maneira independente, de uma maneira mais solta, mais liberta e não baseada ali em técnicas mais antigas, como a questão do decoreba, aquela questãozinha de você ficar decorando as coisas, decorando as capitais do Brasil, decorando os fatos históricos, que é melhor você aprender, que você não vai esquecer nunca mais. Outro exemplo, o sociólogo tal, ao dizer que, provoca uma contundente, uma palavra bonita, uma contundente reflexão acerca de. Aí é um exemplo que eu trago para vocês colocarem a citação do seu pensador. Professor, eu sei de uma teoria bacana, eu sei de um filósofo bacana, mas eu não consigo, eu não sei como colocar isso na redação, eu não sei com quais palavras eu coloco. Tá aqui, resolvi o seu problema, né? O sociólogo tal, ao dizer que, você vai dizer o que o sociólogo diz, provoca uma contundente reflexão acerca de. Aí você vai trazer ali a sua valiosa informação.
Essa questão também foi discutida pelo, aí você vai citar, por exemplo, pelo John Locke, um importante filósofo inglês da contemporaneidade. Essa questão também foi discutida pelo John Locke, que abordou tal problemática em sua obra. Por exemplo, ele tem uma obra marcada pela questão do contrato social. O que é o contrato social? É quando o Estado ele tem ali uma obrigação de exercer determinados setores para a sociedade. Por exemplo, ele tem a obrigação de exercer uma boa educação. Se ele não leva uma boa educação para os seus habitantes, né, para o povo brasileiro, por exemplo, ele quebra esse contrato social. Então você pode fazer uso desses marcadores linguísticos para trazer essa citação para o nosso texto. Estamos chegando ao finalzinho da nossa aula, né, mas ainda temos um exemplo. Em seu conceito tal, o pensador X problematiza tal questão, pois o que eu vou fazer aqui? Por exemplo, eu vou trazer aqui aquela noção de modernidade líquida que é bastante usada do nosso Zygmunt Bauman. Em seu conceito de modernidade líquida, o pensador Bauman problematiza tal questão, pois as relações humanas a cada dia que passa estão em constante liquidez, estão em constante ali mutabilidade, em constante modificação, em constante fragilidade. Então essa foi a nossa aula de hoje, que eu expliquei para vocês como que vocês vão introduzir os repertórios nas nossas redações, já que não é só trazer o repertório, você precisa saber quais são as palavras que vocês precisam usar para inserir esses repertórios, de maneira que eles não fiquem soltos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido a maneira correta de vocês colocarem ali um repertório sociocultural nas redações. Vocês vão clicar aqui para ver o próximo vídeo, que eu vou falar das citações que te salvam no momento de determinado tema, e bons estudos!